No tema do vídeo de hoje a gente vai trazer por que algumas pessoas explodem na vida e outras não, né? Então a gente vai entender o que realmente faz com que essas pessoas que saem do zero, né, tenham um resultado acima da média e consigam se estabelecer aonde almejam, né? Então a gente vai trazer pontos muito fortes, né? A questão não é só você ter talento, não é só se esforçar e também não é só oportunidade. Então é uma conjuntura desses três pilares, né, que eu vou dizer assim. Esses três pilares se alinhando fazem com que você tenha sucesso acima da média, que as pessoas muitas vezes não têm, né? E é interessante a gente observar isso. Vou ligar aqui. E a pergunta é, por que algumas pessoas disparam na vida, né, e outras ficam estagnadas? E eu quero trazer essa visão aqui. Isso tudo está intrinsecamente conectado com a sua história e com a minha história. Então é muito interessante você observar isso e entender. Então fica nesse vídeo até o final, né? Se você não é inscrito, se inscreve, dá like no vídeo, ajuda a gente aí, estamos chegando a 100 seguidores. Isso é muito importante pra gente. O trabalho que a gente está fazendo aqui é uma coisa séria e de verdade, eu quero passar aqui, né, vivências minhas. Então vou trazer também vídeos falando sobre Building Public, né, que é a gente criar o nosso sistema, criar o nosso SaaS, algo nesse sentido, que é algo que eu estou criando, né, e montar com vocês, né, desde a ideia, planejamento e execução ali no campo de batalha para fazer essa empresa, né, pegar tração. Então vocês vão ver na prática como eu vou fazer isso, né, quais são as dificuldades, quais são as limitações. Isso eu vou fazer em outros vídeos, tá bom? Aqui eu quero destrinchar com vocês a questão da mentalidade, né? Porque muitas vezes a gente não dá a ênfase devida, né? Não dá o valor devido à mentalidade. E ela é muito importante para você sair da estagnação, para você mudar realmente a sua percepção, né? Uma coisa que acontece muito é que a nossa visão ela está implicitamente ligada ao nosso meio, onde a gente viveu, onde a gente conviveu, né, as pessoas que a gente conviveu, o que a gente fez, estudou, qual a época que a gente nasceu. Então eu quero destrinchar um pouco disso com vocês aqui hoje. Né? No livro Outliers, de Gladwell, ele fala muito sobre isso, sobre por que algumas pessoas têm sucesso, né, e outras não. E isso está ligado a esses pilares que eu estou falando aqui agora para vocês. Ou seja, onde você nasceu, a família que você foi criado, o ano também é muito importante. Né? Então existem sim épocas das décadas ali que a gente nascendo, a gente tem mais oportunidade do que outras pessoas em outras épocas. E é muito interessante a gente observar isso, né? Para entender o efeito invisível, né, do timing também, que é isso. Você está no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa, né? Para desenvolver ali e crescer, buscando a sua melhora. Então a introdução à tese foi essa, né? Ao longo da nossa vida existem Então, ao longo da vida, existem alguns pontos, né, que vão encaminhando a gente para ter sucesso ou não. E o que é interessante é observar que algumas pessoas, às vezes, têm um conhecimento a mais, porque ela foi, vamos dizer assim, ela teve uma exposição, né, essa pessoa ela teve uma exposição maior à internet, por exemplo. Né, então, é mais fácil essa pessoa ela ter uma predisposição de conduzir isso, de melhorar, de entender, do que uma pessoa que não teve. Né. Então, esses são os pontos que a gente quer trazer, o diferencial do comum daquela pessoa que é fora da curva. Né? Isso não é somente por inteligência, porque a pessoa é um gênio, ou então porque ela é persistente. Isso sim são habilidades que complementam, né? Que somam a isso todo. Mas é interessante essa visão aqui que eu estou trazendo, né? Não é para você ficar triste se você nascer em uma outra época, não é para nada disso. É só para você ter uma percepção, né? Que para algumas pessoas isso pode se tornar mais fácil. Por exemplo, você nasceu numa família que já tem uma base sólida, que já teve grana e você herdou, claramente você vai ter um network melhor, né? Você vai ter conhecimentos diferentes, culturas, né? Cultural, conhecimento cultural também é muito importante, e pensamentos. Então, é algo a ser percebido, né? A gente está numa competição, mas muitas vezes a competição é interna, porque não é igual, o jogo não é igual para todo mundo, e você tem que entender que não quer dizer que eu vim de uma família pobre ou nasci no tempo errado que eu não vou ter sucesso. Não é isso que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui, que existem sim pontos que criam e geram essa facilidade, né, vamos dizer assim. A junção desses pilares torna quase que inevitável a pessoa ter êxitos ali justamente fazendo o que deve ser feito. Lógico que aqui a gente não está para tirar o mérito de ninguém e nem exaltar pessoas diferentes que tiveram atitudes aí e deram certo na vida. Então a gente quer trazer isso para você entender, né, o seu lugar no mundo e como você consegue realmente ter esse êxito, né, buscando aquilo que você está buscando.
Uma história muito real aí é o Carlos Wizard, né, e o Flávio Augusto. Eles tiveram ali um time perfeito, que foi quando o Brasil, né, ainda está precisando, a maioria das pessoas não fala inglês, mas eles conseguiram, né, trazer esse timing e o momento correto para criar as suas escolas, para gerenciar e trazer alunos e desenvolver essa habilidade que, na época, né, era, vamos dizer assim, muito, muito necessária e que as pessoas estavam buscando isso para justamente se diferenciar, ganhar mais dinheiro, né, melhorar ali o trabalho dela. Então, observando esses pontos, né, que ele não criou o mercado, né, o mercado já existia e foi um timing ali correto, aonde ele encaixou a necessidade, né, das pessoas com uma solução que ele trazia e com isso ele teve muito sucesso. Então é justamente aí que a gente tem que ver, né? Então é justamente isso, né, baseado nessa tese, que traz essas pessoas que foram ali disruptivas e tiveram êxito, como o Bill Gates, né, ele já começou a programar desde os 13 anos de idade, então ele já tinha muito conhecimento, né, ele foi exposto à tecnologia muito cedo. Isso com certeza, né, ajudou ele a ter a visão, as habilidades corretas, além do timing, né, que foi o ano que ele nasceu, a época que ele nasceu, para criar isso, de certa forma, né. Você vê também os Beatles, né, na época dos Beatles eles começaram tocando em clubes pequenos, sem muitas perspectivas ali, e acabaram acertando e tendo esse sucesso todo, né, que não foi algo do dia para noite, não foi só uma questão de... Talvez os Beatles tocando hoje em dia, né, por mais que fossem os Beatles, não teria tanto sucesso quanto teve naquela época, que era o momento do rock, era o momento de trazer aquela reflexão nas letras que eles trouxeram, e com isso tiveram um êxito de explosão, né, de se tornarem os maiores aí do mundo. Então isso é muito interessante a gente observar, como hoje a gente vê grandes empresários aí também tendo um boom tecnológico, né, tanto no Brasil quanto no exterior, e a gente está aqui para entender isso, o time, né, que a gente está vivendo agora nesse momento, e no final fica aí que eu vou te dar, que eu vou destrinchando, né, aqui alguns pontos mais profundos disso. E eu quero que você reflita aqui sobre a sua própria história, né? Quantas vezes você já passou por momentos ou condições ali que você achava que eram ruins ou destrutivas para você, né? Que foi exposto talvez a uma tecnologia, a uma coisa assim. E isso não é apenas o acaso, né? Isso são realmente pontos que no momento que você está passando aquilo ali você não entende, mas lá na frente você vai ver, cara, isso aqui me trouxe essa habilidade. Então, para eu liderar pessoas, por exemplo, para eu liderar pessoas eu preciso ter um conhecimento emocional, eu preciso ter um controle emocional maior do que as pessoas, porque eu vou estar ali lidando com gente, né? Então, como manter um time motivado, como eu me tornar essa liderança, né? E isso é muito interessante de você perceber que só de você se fazer essas perguntas e ter essa percepção, né, que você estava sendo treinado realmente para isso, para alcançar aquele objetivo, mas na hora que você está passando você não percebe. Então, é bem dolorido, vamos dizer assim, mas é muito importante. Então, cada passo que você der, por menos que você ache que seja menor, por mais que você pense, porra, por que eu estou regredindo, né, ao invés de avançar, muitas vezes, como eu disse num vídeo anterior aí, um dos vídeos do canal, antes de você ter uma explosão muito grande na sua vida, vão vir momentos de destruição, né, justamente para afastar pessoas, para mudar hábitos, né, para você internalizar decisões, né, entender ali como dizer não, realmente seu posicionamento, o que eu tolero, o que eu não tolero. E isso só vai acontecer com você sendo exposto a crises, a problemas, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Assim também como a Luísa Trajano, né, que não veio de uma família rica e acabou ali tendo muito êxito, começou numa lojinha de interior, né, com a loja dos pais, depois foi aumentando essa rede até chegar ao ponto do e-commerce de se tornar uma grande varejista do Brasil. Um ponto interessante a gente observar a virada, né, disso tudo. Então, como eu disse antes, a vida não te prepara antes do, a vida não te prepara quando chega o sucesso, ela te prepara antes do sucesso. Então é por isso que você tem que entender que você vai passar por momentos onde você vai duvidar de você mesmo, você vai ter medo, vai ter anseios, vai pensar em desistir, vai pensar todo tipo de coisa negativa relacionado ao seu sucesso. Mas é aí que tá, né? Se você continuar persistindo, você vai chegar lá, porque é a habilidade que te leva a ter o êxito, né? E principalmente a maior habilidade que o empresário pode ter, né, é essa resiliência, essa antifragilidade, como passar por problemas e crises e diversas situações onde parece que está tudo perdido, né, mas não está. Um grande insight, né, uma grande ideia que eu costumo usar e trazer para a minha vida é o seguinte. Então você vai passar dificuldades financeiras, falta de apoio, né, vai se afastar de pessoas, e tudo isso está sendo positivo, está contando pontos para você ter o êxito, né? Que seria o famoso sucesso do dia para a noite, né? Por exemplo, um grande empresário, né, da China,
que é o dono da Nvidia hoje, começou há mais de 30 anos atrás, né? Então a empresa dele era pequena até alguns anos atrás. E você vê hoje que a Nvidia vale 5 trilhões de dólares, ou seja, é a empresa mais valiosa do mundo. Então, se ele não tivesse persistido durante 30 anos, né, acreditando, movimentando, fazendo o negócio dele ali, não que não estava dando certo, né, mas para ter essa explosão, o cara teve que persistir muito, ele teve que acreditar muito que aquilo ali que ele estava fazendo era válido, que aquilo ali que ele estava fazendo era o certo, né, por mais que ele tivesse dúvidas muitas vezes. Existe um momento da história que a sua história encaixa na história do mundo, que é isso, o chamado timing, né? E aí você se torna uma dessas pessoas do sucesso do dia pra noite, né? Por que eu acredito tanto nessas histórias e eu penso assim, cara, eu me vejo muito nessa posição, sabe? Todos os anseios, dificuldades, problemas, pessoas que eu fui perdendo ao longo do caminho, né? E em alguns momentos sim, né? Eu pensei em desistir, pensei em, sei lá, fazer outras coisas, é, e algo me mantinha dentro desse eixo, dentro dessa vontade, né? Você tem que ser meio que obcecado, obstinado, né, que fala, para ter êxito realmente, porque aí você se torna uma pessoa fora da curva, porque você tem que aguentar, né, toda essa pressão acima da média. Porque grandes pessoas, né, você vê o diamante, para ele se tornar a joia preciosa, ele tem que ser esculpido lá a milhões de graus Celsius, né, aguentar uma pressão muito grande também, as pérolas. Então a natureza ensina muito também. E a tese principal e a parte filosófica disso tudo é que, eu vou ler aqui agora, existe um momento onde a sua história, né, vai encontrar essa história. Se você não percebeu ainda, esse momento é agora. Pela primeira vez na história, quem tem criatividade, inteligência emocional, conhecimento de vida real e acesso à tecnologia está na frente. Não é o mais rico, não é o mais privilegiado, é o mais preparado. Ou seja, você que passou todas essas dificuldades, né, tem uma criatividade aguçada, tem um pensamento crítico, né, e superou muitas dificuldades, você tem uma chance de dar muito certo agora.